Lutando pelos direitos da mulher, meu principal argumento é construído nesse princípio simples, que se ela não for preparada pela educação para se tornar a companheira do homem, ela impedirá o progresso do conhecimento e da virtude. Pois a verdade deve ser comum a todos, ou será ineficaz no que diz respeito à sua influência na prática geral. E como se pode esperar que a mulher coopere a menos que saiba por que deve ser virtuosa? A menos que a liberdade fortaleça sua razão, até que ela compreenda seu dever e veja de que maneira ele está conectado com seu verdadeiro bem? Se as crianças devem ser educadas para compreender o verdadeiro princípio do patriotismo, sua mãe deve ser uma patriota. E o amor pela humanidade, do qual surge uma sequência ordenada de virtudes, só pode ser produzido considerando o interesse moral e civil da humanidade. Mas a educação e a situação da mulher atualmente a excluem de tais investigações. Essa preocupação pelos direitos da mulher foi a meta e a vida dos estudos da escritora de hoje, Mary Wollstonecraft. Escreveu esse livro importantíssimo, Reivindicação dos Direitos da Mulher. Hoje, vida e obra da mãe da Mary Shelley. Quero mostrar aqui então uma imagem, né, uma pintura da Mary Wollstonecraft. Ela nasceu em 1759 e morreu em 1797. Apenas 38 anos. Aqui no canal, gente, eu tenho um vídeo sobre este livro aqui, que é a biografia das duas, da mãe e da filha, Mary Wollstonecraft e Mary Shelley, Mulheres Extraordinárias, As Criadoras e a Criatura, Frankenstein. Livro maravilhoso. Aqui também nós temos algumas gravuras. Aqui, a Mary Wollstonecraft tem uma gravura em água forte e água tinta, a partir de fios no traço, início do século XIX. Esse livro aqui tem uma escrita muito fluida, parece que você está lá, vivenciando os acontecimentos. Aqui uma outra gravura feita por Ridley, com base em uma pintura de Opie. Esta é a Mary Wollstonecraft. Então, quem foi essa escritora importante para o pensamento feminista, né? Mary Wollstonecraft nasceu em Londres, no dia 27 de abril de 1759. Foi uma escritora, filósofa e defensora dos direitos da mulher. Durante a sua breve carreira, ela escreveu romances, tratados, uma obra de literatura, de viagem, uma história da Revolução Francesa e o livro considerado um dos marcos iniciais do feminismo, Reivindicação dos Direitos da Mulher. 1792, este livro. Aqui o principal argumento é que as mulheres não são naturalmente inferiores aos homens, mas apenas pareciam ser porque lhes faltava educação. Interessante esse livro aqui. Vamos um pouco para a vida dela, né? Uma vida movimentada, uma vida intensa. Como eu falei, ela nasceu em Londres em 1759 e ela foi a segunda de 7 filhos de Edward John Wollstonecraft e Elizabeth Dixon. Embora sua família tivesse uma renda confortável durante os primeiros anos de vida, o seu pai foi gradualmente dissipando esta fortuna em negócios especulativos. A família começou a viver uma instabilidade financeira. E, devido a isso, várias vezes eles tiveram que mudar de lugar, mudar de endereço durante a infância de Mary. A situação financeira da família chegou a ficar tão degradada que o pai de Mary a forçou a abrir mão do dinheiro que ela herdaria ao chegar à maturidade. Além disso, o pai era violento, a ponto de bater na mulher durante alguns episódios aí de alcoolismo. Nesse livro que eu mostrei,
Isso vai aparecer assim muito forte, né? Que ela começa a lutar aí pela mãe. Na adolescência, várias vezes ela chegava a deitar à porta do quarto da mãe para protegê-la. Nossa, muito sofrimento. Mary também assumiu o papel de protetora maternal das suas irmãs Everina e Elisa durante toda a vida. Ela sempre ajudava essas irmãs. Em 1784, Mary convenceu Elisa, provavelmente sofrendo de depressão pós-parto, a deixar o marido e o filho. Mary preparou-lhe a fuga, demonstrando sua tendência a contrariar normas sociais. Era melhor a irmã se libertar daquela situação do que viver um casamento de fachada, né? No entanto, as consequências foram graves para a irmã dela. A sua irmã foi alvo de condenação social e, como não podia casar-se novamente, ela ficou para sempre sujeita a uma vida de pobreza e trabalho árduo. Mary, na sua juventude, teve duas amizades importantíssimas, né? A primeira foi com Jane Arden e depois com a Fanny Blood. Então foram duas pessoas importantes. Jane Arden, na cidade de Beverly, as duas liam juntas frequentemente livros e assistiam palestras do pai da Jane Arden, que era um filósofo e cientista. O Wollstonecraft divertia-se na casa dessa família, além de valorizar muito a questão intelectual. Ela começa essa questão de discussão de temas importantes. Muitas vezes ela era possessiva em relação a esta amizade com a Jane Arden. Ela escreveu: formei noções românticas de amizade. Sou um pouco singular nos meus pensamentos de amor e amizade. Devo ter o primeiro lugar ou nenhum. Então essa relação foi um pouco possessiva e algumas das cartas de Wollstonecraft a Arden, a Jane Arden, revelam as emoções voláteis e depressivas que a assombrariam ao longo de toda a sua vida. A segunda amizade foi com uma outra moça chamada Fanny Frances Blood. Ela foi apresentada ao Wollstonecraft por um casal, os Clares, um casal em Oxton, que para ela se tornaram figuras parentais, esse casal, os Clares. Wollstonecraft atribuiu a Blood, a Frances Blood, a responsabilidade pela abertura de sua mente. E essa amizade vai ser decisiva também quando ela vai começar a escrever sobre o papel da mulher. Infeliz com a vida doméstica levada em casa, Wollstonecraft sozinha saiu de casa em 1778 e aceita um emprego como dama de companhia de uma senhora nobre, uma viúva que vivia em Bath. A Sarah Dawson vivia em Bath. No entanto, Wollstonecraft teve dificuldades em dar-se bem com essa mulher arrogante e irascível e ela regressa à casa em 1780 e passa a ser chamada, né, pela família para cuidar da mãe que estava moribunda. Em vez, depois de voltar para o emprego com essa Sarah Dawson, ela, após a morte da mãe, a Wollstonecraft mudou-se para a casa dos Bloods, da Frances Blood, que estava mais investida nos valores tradicionais do que Wollstonecraft. Ela vai percebendo isso na convivência, que a Frances aceitava mais as imposições às mulheres e a Wollstonecraft era mais liberal, né? Queria essa questão dos direitos mais garantidos para as mulheres. Mas Wollstonecraft vai permanecer dedicada a Fanny a vida toda, né? Dando frequentemente assistência também para o irmão da Fanny. A Wollstonecraft tinha imaginado viver uma utopia feminina com a Frances Blood, ou Fanny Blood. Elas fizeram um plano para alugar juntas quartos e apoiarem-se emocionalmente, financeiramente. As duas viverem uma espécie de amizade intelectual, de leituras, mas esse sonho desmoronou-se devido a realidades econômicas e, para ganhar a vida, a Wollstonecraft e a Fanny resolveram abrir uma escola em Newton Green,
também com uma das irmãs da Stonecraft. Mas a Frances Blood ficou noiva e casou mudando-se para Lisboa. Então a Stonecraft fica sozinha com a sua irmã tomando conta dessa escola, mas o projeto não vai para frente. A Frances Blood, a Fanny Blood, ela estava doente quando casou, ela piora e vai para Portugal, engravida, e a Mary Stonecraft vai lá para Portugal cuidar da sua amiga. Infelizmente, a Fanny morre, foi um golpe terrível para a Stonecraft. Eu não sei se ela morre pós-parto ou morre grávida. Então, tem essa questão aí muito forte, essa perda dessa amiga, né? E a escola que elas haviam planejado juntas, tudo isso vai ao fracasso, mas a Stonecraft, devastada pela dor, vai, a partir dessa experiência da amizade, da perda da Fanny, ela vai escrever o livro Mary, a Fiction, Maria, né, a ficção, vai escrever uma história aí de uma moça chamada Mary, baseada na Fanny. 1788 sai esse livro. Após a morte, então, de Frances ou Fanny Blood, em 1785, os amigos de Stonecraft, ela volta para a Inglaterra, né? Ajuda a obter uma posição de governanta na Irlanda, de uma família anglo-irlandesa, o Kingsbury. Embora ela não se conseguisse dar bem com a Lady Kingsbury, as crianças consideraram a vida toda a Mary uma inspiradora, uma governanta, né, com ideias novas, porque ela sempre trazia ideias novas para as crianças, principalmente a filha da Lady Kingsbury, vai ter a Mary sempre como uma referência muito forte. A filha vai dizer, né, dessa família, que ela, a Stonecraft, libertou a sua mente de todas as superstições. Olha que interessante, né? Frustrada, então, pelas poucas opções de carreira para as mulheres mais pobres, a Mary Stonecraft vai descrever no livro aqui, Reivindicação dos Direitos das Mulheres, essa questão que a mulher deve ser educada, né? Deve ter oportunidade para se educar. Então, desiludida com isso, ela parte para uma carreira como autora. Ela viu que essa questão de ser preceptora, de abrir uma escola como professora não deu certo, então ela vai começar a escrever. Essa escolha foi a mais radical naquela altura da sua vida e naquele contexto, né? Ser uma autora, viver a partir dos escritos, uma mulher, aquilo era um escândalo, além de ser um escândalo, era algo também assim, muito inovador e corajoso para a época. Poucas mulheres, a não ser ladies riquíssimas, nobres, podiam viver da escrita, né? Ou as aristocratas escreviam porque tinha uma garantia de sobrevivência, né? Mary vai ser a primeira a tentar esse novo gênero, viver da escrita. E ela vai mudar-se para Londres e vai ser apoiada pelo editor Joseph Johnson, que vai ser um grande alicerce em sua vida. E ela vai encontrar um lugar para trabalhar e uma forma de viver independente. Ela aluga um quarto e trabalha com esse editor, revisando livros, escrevendo artigos. Então ela quer viver da escrita. E esse editor, o Johnson, vai ser importantíssimo para a sua carreira como escritora. Ela aprende francês e alemão, traduz textos, destacando-se com um texto sobre a importância das opiniões religiosas, do Jacques Necker, ela traduz esse texto, e um outro texto de Christian Gottfried Salzmann, Elementos de Moralidade, né, para uso com as crianças. Então são textos importantes que ela vai traduzir e vai assim estudar também. Mary também fez trabalhos de revisão, principalmente de romances, para a revista de Johnson, uma revista chamada Analytical Review. O universo intelectual, então, de Mary Stonecraft, desta jovem escritora, ele se alarga durante esse período,
ela começa a frequentar círculos literários em novos conhecimentos, participa de jantares desse editor Johnson, conhece personagens como Thomas Paine e o filósofo William Golding, que será seu marido no futuro, mas a primeira impressão dos dois, assim, da Mary Wollstonecraft e do Goldwyn, é que eles ficaram desapontados. O Goldwyn sabia da riqueza intelectual dessa mulher, né? E ela tinha uma admiração pelo William Goldwyn, mas ainda eles não se deram bem nesse primeiro encontro, sabe? Ele é interessante nesse livro aqui, vai falar muito disso, né? Ela fica decepcionada porque ela imagina que ele era uma outra pessoa, vamos dizer assim, né? Porque ela conhecia os textos, mas ela imagina que ele era mais aberto à questão da mulher, etc, né? Goldo tinha vindo para esses jantares para ouvir Wollstonecraft e que esteve com ele toda a noite, ela não parava de falar, né? E ela discordava dele em todos os pontos. Então, o primeiro encontro dos dois não foi muito legal. Johnson, então, tornou-se para ela o editor, né? Mais do que um amigo, e ela vai descrever nas cartas que ele é como um irmão para ela, né? O editor Johnson. Então, ela conhece esses grandes literatos, esses filósofos. Quando ela estava em Londres, ainda nesse período, como escritora, ela teve uma relação de amizade muito forte com o artista Henry Fuseli, embora ele fosse casado. Ele ficou extasiado pelo talento dela, ele era artista, né? Acho que ele desenhou ela algumas vezes, e ela dizia, né, a grandeza do seu espírito, aquela rapidez de compreensão, aquela encantadora simpatia, né? Ou melhor, ele falava isso dela, né? Mary propõe uma relação de platônica, formando aí um trisal. Olha que interessante. Ela, o Fuseli e a esposa do Fuseli. Mas o Fuseli, que era um artista, ficou intimidado com esse tipo de relação e terminou a relação com a Mary. Então, assim, era uma artista, era uma escritora bem avançada, né? Porque ela gostava muito desse Fuseli. Ela queria manter uma relação aí, como Nietzsche, a Luandra Salomé no futuro, né, vai manter, e o Paul Klee, um triângulo aí intelectual de amizade, né, de discussões e amor. Depois dessa rejeição sofrida, a Mary decidiu viajar para a França para fugir da humilhação do incidente. E ela é enviada como jornalista pelo Johnson, o editor, a fim de participar dos acontecimentos revolucionários, a época da Revolução Francesa, 1790, a Revolução Francesa estava no auge, né? Então nós temos aqui a Mary viajando para o caldeirão que era a França, de acontecimentos terríveis. E eu tenho um livro aqui, gente, eu não consegui achar na minha coleção, foi lá que eu conheci a Mary Wollstonecraft. O autor, ele fala dos escritores que escrevem durante viagens. E é assim que a Mary vai fazer. Ela vai escrever esse livro aqui, Reivindicação dos Direitos das Mulheres, a partir da experiência que ela teve lá na França, quando surge, né, os direitos do homem e do cidadão. Ela começa a escrever sobre isso e começa a escrever também sobre Paris na época da Revolução. É uma literatura também de viagem. A partir dessa experiência aqui, ela vai aí se adentrando das situações e colocando no papel aquilo que vê ali, né? Principalmente essa questão aí da França. Mary, ela vai ter contatos lá na França com intelectuais que já haviam escrito também sobre a Revolução Francesa, como Edmund Burke, que tem uma crítica conservadora, né, à Revolução, e ela vai tornar-se famosa de um dia para o outro quando ela escreve, em 1790, Reflexões sobre a Revolução Francesa.
Mary foi comparada ao controverso teólogo Joseph Priestley e a Paine também, cuja obra Rights of Man se mostraria como a mais popular das respostas a Burke. Então, ela dá uma resposta a Edmund Burke. Ela escreve, então, reflexões sobre a Revolução Francesa, respondendo à crítica mais conservadora de Burke. Mary aproveitou as ideias que tinha salientado em Rights of Man em uma reivindicação pelos direitos da mulher, seu trabalho mais famoso e influente, ou Reivindicação dos Direitos da Mulher, de 1792. É interessante, esse trabalho surge aí durante a sua estadia na França. Ela chega a Paris em 1792, um mês antes da execução do Luís XVI, e ela conta que vê passar a carruagem com o rei a caminho da guilhotina, né? Ela vê isso, ela não sai lá fora, mas ela assiste nessa passagem da carruagem aí. E outra coisa, que ela estava andando um dia lá pela praça, hoje Praça da Concórdia, a Praça da Guilhotina, ela pisa numa poça e era sangue, né? Então ela fala, o sangue corria aí pelas ruas, né? A França, então, nesse período, como nós sabemos, né, já tem vídeo aqui no canal sobre a Revolução Francesa, ela encontrava-se num turbilhão de violência, né, o terror. Mary procurou ali em Paris por outros visitantes britânicos, que eles eram vistos também com maus olhos, o círculo de expatriados. É interessante isso aí. Ela passa também perigo nessa cidade, e ela vai conhecer a Ellen Maria Williams, que é uma grande escritora também, e tendo acabado recentemente de escrever Os Direitos da Mulher, a Mary estava determinada a testar as suas ideias. E no meio de um ambiente intelectual estimulante, lá na França, na Revolução Francesa, ela vai conhecer o grande amor da sua vida, né? Ela vai conhecer e apaixonar-se por Gilbert Umley, um aventureiro norte-americano. E aí ela vai ter um relacionamento com ele. A gente não sabe se ela estava interessada em casar. Se casamento entra aí na vida de Mary, né? Ela queria mais uma relação aberta. Não se sabe. O que se sabe é que ela se apaixona por uma imagem que ela faz desse Umley. E as cartas, né? São cartas assim que ela se entrega totalmente a ele, né? Embora o Wollstonecraft tenha rejeitado o componente sexual das relações, ela fala disso nos Direitos da Mulher, ela se abre, né, sexualmente para o Umley, e ela fica grávida deste homem e vai dar à luz no dia 14 de maio de 1794 a sua primeira filha, que ela vai dar o nome daquela amiga que tinha morrido lá no parto, lá em Portugal, né? Que ela foi ajudar essa amiga, a Fanny, mesmo nome da sua melhor amiga. Ela escreveu em êxtase, né, a uma outra amiga: a minha pequenina começou a mamar tão fortemente que o seu pai acha ser uma insolência ela escrever a segunda parte dos Direitos da Mulher. O pai, né, o Umley, achava uma insolência a Mary escrever, porque a menina mamava, né? E como que a Mary vai falar dessa mulher sujeita ao casamento, sujeita aos deveres de esposa, se aqui na segunda parte dos Direitos da Mulher ela é contra tudo isso, né? Então ela está escrevendo isso. Ela continua a escrever avidamente depois que dá à luz, e também, assim, apesar de ser uma jovem mãe no país estrangeiro, da crescente estabilidade da Revolução Francesa, ela vai para a região de Le Havre, na França, no norte da França, e ali ela vai escrever uma história dos primeiros dias da Revolução. An Historical and Moral View of the French Revolution, publicado em dezembro de 1794 em Londres. Uma história da Revolução Francesa. O marido, esse Umley, deixava ela sozinha várias vezes com a criança, e a situação piorava. A Grã-Bretanha entra em guerra com a França, colocando assim os cidadãos britânicos em situação de risco na França, e ela era uma cidadã inglesa, né? Para proteger o Wollstonecraft, o esposo registrou-a como esposa. O Umley registrou-a como esposa em 1793, apesar de não serem casados. Alguns dos amigos deles não tiveram tanta sorte, né? Aqui fala
que o Thomas Paine foi detido, alguns deles foram guilhotinados, alguns dos intelectuais ingleses ou franceses que eram contra aquela situação foram detidos, né? E ela tem que deixar a França, ela tem que voltar para a Inglaterra, e ela se chamava, né, ela gostava que se chamasse Senhora Umley, pelo menos para a família, para as pessoas lá na Inglaterra, pensarem que ela estava oficialmente grávida, né? Grávida não, casada. Então, o Umley, descontente com a maneira dela ser e pensar, também ele viajava muito a trabalho, deixava-a sozinha, ele acaba por deixá-la, né, lá em Londres, ela fica esperando e ele desiste do casamento, né, dessa relação. Então nós temos aqui, olha, longas cartas de Mary falando da ausência, do sofrimento dela, né, queixas e repreensões, ela parece assim muito deprimida e ela tenta o suicídio aí uma primeira vez tomando láudano. Então ela tenta aí desgostosa, né, da vida, de estar sozinha, né, com essa criança, ela tenta se matar. Então nós temos aqui uma vida muito instável, né, sofrida aqui. Depois ela recomeça lá na Inglaterra, né, tentando assim se reerguer, e ela vai conhecer, vai entrar em contato aí em 1795, quando ela regressa a Londres, ela vai entrar em contato com aquele William Golding, o filósofo, que ela conheceu pela primeira vez, os dois não combinaram, né? Agora ela vai entrar de novo aí com a ajuda do Johnson, vai entrar em contato com esse filósofo, vai esquecendo aos poucos esse primeiro marido, né? Então nós temos aqui Mary se dedicando aí a escrever. Então nós temos vários textos aqui publicados, quando, por exemplo, ela vai para a Dinamarca e faz um relato das viagens. Em 1796, ela vai com a sua filha e, e uma criada, né, e começa a escrever também relatos de viagem. Cartas escritas na Dinamarca e naquela região ali do norte da Europa, né, em 1796. Então ela começa na escrita, ela recomeça, né, para tentar encontrar aí a cura da dor, do desespero, né, do sofrimento de ter ficado sozinha com a filha, né. Quando ela regressa à Inglaterra, ela percebe, né, que a relação mesmo aí com o Umley tinha terminado. Ela tenta o suicídio de novo, gente. Ela pula de uma ponte lá no Tâmisa, e ela deixou assim que a chuva molhasse bem a sua roupa para não sair mesmo do rio, né? Então ela pulou de uma ponte onde tinha muitos suicídios, mas ela foi resgatada. E é interessante que tinham pessoas que ficavam ali para salvar os suicidas, esses que tentavam suicídio, e eles eram ressarcidos por isso. Então alguém ali já estava esperando, né? Olha que coisa estranha. Quando ela pula na água para morrer, essa pessoa salva ela e ela tinha escrito antes, olha, quando ela tá antes dela ir para pular na ponte, ela tinha escrito que os meus erros fiquem só para mim. Logo, logo estarei em paz. Quando receberes esta carta, ela escreve para esse ex-marido, né? A minha escaldante cabeça estará fria. Saltarei para o Tâmisa, onde haverá menos probabilidades de o meu corpo ser resgatado da morte que procuro. Deus te abençoe, que nunca passes pelos tormentos que me fizeste passar. Quando finalmente te sentires, o arrependimento encontrará o seu caminho até o coração. E entre os negócios e o prazer sensual farei a minha aparição perante ti, a vítima dos desvios da tua retidão. Então olha que coisa estranha, né? Ela saiu numa noite chuvosa
para tornar as suas roupas mais pesadas. Ela caminhou para um lado, para o outro, durante meia hora, né? Aqui depois ela escreve sobre isso também, né? E pula no Tamisa, um desconhecido a salva. E ela depois vai considerar aquela tentativa de suicídio totalmente racional. Ela escreveu: tenho apenas a lamentar que quando o sabor amargo da morte passou, regressei à vida e à miséria. Mas uma ideia fixa e determinada não deve ser colocada de lado pela desilusão. Nem eu permitirei que isso se torne numa tentativa inquieta, a qual foi um dos atos mais tranquilos da razão. A este respeito, sou apenas responsável por mim mesma. Se eu me importasse com o que é chamado de reputação, então será por outras razões que devo ser desonrada. E aí, gradualmente, depois dessa segunda tentativa, que ela vê que esse Amley não ia voltar para ela mesma, ela então regressa à sua vida literária e vai começar a se envolver no novo círculo literário do editor Joseph Johnson. E ela vai conhecer outras pessoas importantes, né, como a Mary Hayes, Elizabeth Anquebald, Sarah Siddons e William Goldwyn, o filósofo. E aí que vai começar então uma relação de amor com ele. O namoro entre Goldwyn e Stonecraft, ele começou lentamente até tornar-se uma relação amorosa muito apaixonada. Goldwyn tinha lido as cartas dela que ela escreveu aí quando ela foi para Finlândia, para Noruega, Dinamarca, e mais tarde ele escreveria, né, o Goldwyn. Se houvesse um livro que tivesse sido escrito por forma a apaixonar um homem pelo seu autor, parece-me que seria este, essa literatura de viagem que ela escreveu. Ela transmite os seus arrependimentos de uma maneira que nos preenche com a sua melancolia e nos enche de ternura, ao mesmo tempo que nos mostra a sua genialidade, que por sua vez nos faz admirá-la. Então ele escreve isso, que ele se apaixonou pelos escritos dela, né? Quando Mary ficou grávida do Goldwyn, eles decidiram casar para que o filho fosse legítimo. O seu casamento revelou então que Mary nunca tinha sido casada com Amley, que ele só fez aquilo, né, para ela ser protegida lá na França. E como resultado disso, ela e Goldwyn perderam muitos amigos, né, porque é um escândalo. Ela viveu como uma mulher desonrada com o Amley, né? Goldwyn foi criticado, pois tinha defendido a abolição do casamento num tratado filosófico, Political Justice. E agora ele casa, né, com a Mary e recebe também muitas críticas. Depois do casamento, em 29 de março de 1797, eles mudaram-se para duas casas contíguas, conhecidas como The Polygon, para que ambos mantivessem a sua independência. Era habitual comunicarem-se por carta. E os dois, então, escrevem textos, dois intelectuais, dois filósofos, né? Ela também tem filosofia, etc., né? E tem uma busca de filosofia, de pensamento muito forte, né? Então, a sua relação foi estável e feliz, embora tivesse sido curta. Eu não vou falar, claro, aqui agora, gente, deste livro, né? Mas a Mary, ela defende que a educação, como eu já disse, é a salvação das mulheres. Então, eu vou ler só um trecho aqui, olha. O exercício do entendimento é necessário. Não há outro fundamento para a independência de caráter. Eu afirmo explicitamente que as mulheres devem se sujeitar somente à autoridade da razão, ao invés de serem humildes escravas da opinião. As mulheres devem estudar assuntos sérios. E é isso que ela fazia junto com Goldwyn, que fez a vida inteira, né, como escritora, como filósofa. As mulheres devem dedicar-se à escrita, à leitura de romances, de artigos, né? As mulheres devem se instruir na aritmética botânica, filosofia moral, história social, história natural. Então ela recomenda que a mulher estimule sempre a mente e também recomenda o exercício físico. E defende a eliminação dos obstáculos ao sucesso das mulheres. A liberdade é a mãe da virtude, dizia ela. Se as mulheres forem naturalmente escravas e não puderem respirar o revigorante ar da liberdade, então elas deverão ser eternamente desprezadas.
como seres exóticos, como belas falhas da natureza. Então ela lutou sempre pelos direitos da mulher. E o Goldwyn encontrou nessa filósofa uma correspondente, né, aos seus anseios também filosóficos literários. Então eles viveram por um tempo assim, estudando, né, convivendo, até que ela fica grávida, e no dia 30 de agosto de 1797, ela dará à luz a Mary Shelley, que é a escritora aí do Frankenstein, né, a grande escritora Mary Shelley. Ela é filha, então, do William Goldwyn, o filósofo, com a Mary Wollstonecraft. Tudo correu bem no parto, né? Mas 11 dias depois, ela desenvolve uma febre puerperal, que era algo que acontecia muito, né? Uma infecção na placenta. O médico que a atendeu no parto, durante os trabalhos do parto, ele estava com a mão suja, com as mãos sujas, gente. Eu fiquei horrorizado quando eu li o livro. E então, isso era fatal no século XVIII, né? Então, após vários dias com febre, com sofrimento, dores lancinantes, ela morre de septicemia no dia 10 de setembro. Então, olha, 30 de agosto ela dá à luz, 10 de setembro de 1797 ela morre. Goldwyn ficou desolado, como ele escreveu ao amigo Thomas Holcroft. Acredito que não existe nenhuma outra igual a ela em todo o mundo. Sei pela nossa experiência que fomos criados para fazer um ao outro feliz. Acho que nunca mais vou conhecer a felicidade outra vez. Ela foi sepultada, a Mary, na velha igreja de Santo Pancras. No seu túmulo pode ler-se Mary Wollstonecraft Goldwyn, autora do Reivindicação dos Direitos da Mulher. 27 de abril de 1759, nascimento, morte 10 de setembro de 1797. Em 1851, os seus restos mortais foram transladados pelo seu neto, Percy Florence Shelley, filho então da Mary Shelley, com Shelley, para o túmulo familiar em Bournemouth. Então essa é a grande escritora, né, que morre dessa maneira trágica, uma vida intensa, uma vida trágica, uma vida de busca sempre de filosofia, de estudos, né? Uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher corajosa, uma grande escritora, né? A Virginia Woolf vai observar décadas depois, né? Abre aspas, ainda ouvimos sua voz e podemos rastrear sua influência mesmo agora entre os vivos. Fecha aspas. Ela fala da importância da Mary Shelley. Em 1798, William Goldwyn vai escrever um livro de memórias, memórias da autora de uma reivindicação dos direitos da mulher. Ele foi muito criticado por isso, as pessoas ficaram chocadas, porque ele revela ali aos leitores os filhos ilegítimos de Wollstonecraft, no caso a filha, né, a Fanny, que não era filha dele, era filha do Umley. E essa Fanny vai conviver com a Mary Shelley, com a meia-irmã, né? Essa Fanny, a filha dela com o Umley, vai suicidar depois, quando virar moça, né, no futuro. A Mary Shelley vai casar com o Shelley, já é outra história, né? Vai ter uma relação profunda de amizade também com o Byron. A Mary Shelley vai fugir da Inglaterra com o Shelley, então ela puxa bem a mãe, né? Vai escrever o Frankenstein, depois o Shelley vai morrer afogado. Então, são vidas intensas, vidas intelectuais, vidas que buscam sempre a literatura, né, a filosofia, mas misturado aí com tragédia. Ele vai revelar também, o William Goldwyn, nesse livro de memória, os casos amorosos da Mary Wollstonecraft, as tentativas de suicídio. Então é como que ele despiu a Mary Wollstonecraft nessas memórias. Foi muito criticado por isso. Mais à frente, o poeta William Roscoe vai escrever sobre a Mary Wollstonecraft. Difícil foi o teu destino, em todas as cenas da vida, como filha, irmã, mãe, amiga e esposa. Mas mais difícil ainda o teu destino na morte que nos pertence. Assim lamentando por Godwin com um coração de pedra, como se o Goldwyn, né, fosse um ingrato depois, ao escrever as memórias, né, colocando toda a vida íntima deles, assim, expondo, né, a vida desta escritora.
Gente, aqui, na reivindicação dos direitos da mulher, a Mary Stonecraft vai trazer para nós a importância, né, das mulheres. É uma precursora ao falar da importância da mulher na sociedade, né? Então é uma escritora fascinante. Os livros dela, infelizmente, acho que no Brasil só tem esse, mas esses livros de viagem, essas memórias, revelam uma escritora talentosíssima. É isso, um abraço e até mais.